Através da Ecológica FM, direto do estúdio VCD, direção de imagens de Ayrton Fonseca, direção de áudio Eduardo Sandim, apresentação Jean William. Começa agora o programa Páginas da Vida, com oferecimento de Circuito Pneus. A Páginas da Vida de hoje são de um garoto de 22 anos, mas de muita história. Ele é Guilherme Augusto Soares. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Ian. É um prazer ter você aqui, um garoto de 22 anos, para contar um pouco da sua história. Você nasceu em São João del Rei? Sim, nasci em São João em novembro, dia 8 de novembro. De 1995. E como é que foi a sua infância? Em que região de São João você nasceu? A minha família é toda do Senhor dos Montes, ali perto da Caixinha d'Água, que a gente fala que é a divisa, que é Centro e Senhor dos Montes. E eu sempre fui lá fiquei sempre em casa, eu fui um menino criado dentro de casa, minha mãe não deixava eu sair muito pra rua. E aí eu gostava muito de ler, escrever, a minha infância foi toda essa. Você foi criado por duas mães, né? Sim, porque a minha mãe me teve muito nova. Ela me teve com 17, 18 anos. E dependendo, de acordo que eu ia crescendo, a gente se tratava como irmão, porque como ela era muito nova, eu sempre brigava com ela. E aí eu sempre tive esse amor afetivo de mãe mais com a minha avó, porque desde pequena ela que me cuidou e me tratava como filho mesmo. Então ela é minha segunda mãe e primeira, praticamente. Essa questão, você falou que foi criado muito dentro de casa. Aonde que você viu que houve vantagem e aonde que você viu que houve desvantagem? Eu não acho que teve desvantagem, porque como eu era criado muito dentro de casa, eu vivia muito cheio de livro e televisão. A minha mãe, sempre que ela me colocava de castigo, ela me deixava sem televisão ou sem ler. E eu ficava pé da vida com isso. Mas eu gostava de ficar dentro de casa. Apesar de que na minha época de criança, a rua era mais tranquila do que hoje em dia, que eu vejo quando eu vou lá na casa da minha avó. Você começou a ler antes de entrar na escola. Como que isso aconteceu? Eu lembro que eu gostava muito de escrever e eu escrevia muito e pedia muito gibi da Mônica, livro, e lia tudo que geralmente a minha avó me dava muito livro quando eu era pequeno. E você aprendeu como a ler? Eu acho que eu aprendi sozinho. A minha prima mais velha, que eu tenho uma prima que eu acho que ela tem 25 hoje, ela lia muito comigo. Eu acho que ela me ensinou mais a ler, mas eu aprendi mais sozinho, juntando letrinha. Vamos ouvir gente que fala sobre você. João Vitor. Oi, eu sou o João Vitor, sou o irmão do Guilherme, que eu chamo de Guilherme, né, porque não sei falar aquele nome. E eu acho meu irmão, assim, como quando eu nasci, eu tinha 14 anos. Como eu só convivi 8 anos com ele, eu não sei falar muito dele. Então eu vou falar o que eu acho dele. Eu acho ele muito feliz, muito amoroso, ele sempre me emprestou tudo. Ele foi um amigo, ele sempre me criou em caso de emergência. Em caso de emergência ele sempre foi correndo, ele deu o seu jeito, sempre foi correndo. Ele sempre fez tudo por mim, ele é um ótimo amigo. Eu acho até que ele vai na Globo fazer sucesso. Acho não, eu tenho certeza. Porque ele é muito assim, ele é muito, cara, sabe, meu amigo, pra ele eu posso contar tudo, que eu sei que eu confio nele. Então, é muito amoroso, ele é muito feliz, ele é de tudo pra mim. Beijo, irmão. Pois bem, tivemos a oportunidade de ouvir o João Vitor e vimos que a fábrica da Jeane é boa, tem uma qualidade fantástica de expressão, João Vitor, e você, eu já conheço bastante, sei da sua capacidade, não só escrita, mas hoje também como ator. Como é que você vê essa facilidade de comunicação do João Vitor? O João Vitor, ele foi um presente que eu pedi muito tempo pra minha mãe, porque como eu era filho único, eu ficava muito tempo sozinho em casa. E eu sempre queria um irmão pra brincar e ela falou que nunca ia ter outro filho. E aí depois de 14 anos ela teve. Só que 14 anos eu estava quase velho, então eu praticamente fui pai, porque eu criei ele, troquei muita fralda
E eu sempre percebi que ele sempre teve essa veia artística, acho que até mais do que eu, porque ele sempre pegava o microfone, cantava, tocava bateria. E ele, agora que eu não tô mais morando lá, eu não vejo ele todo dia, mas ele é uma paixão, eu trato como filho. Às vezes eu falo que eu sou pai dele, ele me xinga, mas é um amor que eu tenho na minha vida, eu gosto muito dele. Você vai buscar o sucesso lá fora, com certeza, e depois vai buscar ele, né? Sim, eu falei com ele que eu falo assim com ele que se quando ele crescer ele fazer muita bagunça e nem a mãe dele e o pai dele quiser ficar com ele, eu fico lá no Rio comigo. Olha, tem mais gente querendo falar de você, que é a sua mãe, Jeane, falando sobre a sua personalidade. Eu sou a Jeane, sou a mãe do Guilherme. Eu tô aqui para falar um pouquinho dele. Desde pequenininho, que ele é um menino muito inteligente. Ele era muito atentado, né? Falava muito, fazia muita bagunça. E o único jeito que eu achei para ele ficar quieto é dando um papel, uma caneta ou um lápis para ele escrever. Então ele tinha essa aptidão de escrever. Ele adorava escrever o tempo todo, novinho mesmo. Tanto que ele entrou na escola escrevendo. Ele foi um dos primeiros alunos a estar lendo e escrevendo. E uma coisa interessante, que quando ele tomava banho, ele escrevia na porta do banheiro. E isso chamou a atenção da família inteira, porque ele escrevia a porta inteira. Tanto que hoje, meu filho está no teatro, ele é praticamente um escritor, porque ele já escreveu vários livros da Felite, ele tem vários livros prontos. A gente, até o Inverno Cultural, já lançou um livro dele lá na Associação do Sargento. A gente teve esse prazer de lançar um livro dele, que foi feito pela minha tia. E hoje ele está na faculdade. Eu espero e acredito também que ele vai ser um ator incrível e um escritor espetacular, por ele gostar de escrever, por ele gostar de fazer teatro. Então, é isso. Eu tenho para falar do Guilherme, que o Guilherme é muito inteligente, muito esforçado, e já tem bastante tempo que ele está, muitos anos, desde pequenininho, que ele gosta de ler, que ele gosta de escrever. Então, que ele ficava muito isolado, adolescente. Hoje não, menino alegre, porque ele se encontrou. Aonde ele se encontrou? No teatro. Onde ele encontrou com pessoas mais inteligentes, com pessoas de várias inteligências, né? Cada um pensa de um jeito. Mas todo mundo no mesmo tom ali. Então, ele é um menino incrível. Ele é meu filho, Guilherme. Pois bem, tivemos a oportunidade de ouvir ela falar sobre você. Qual visão? Ela colocou a visão que ela tem de você. Que visão você tem da sua mãe? Eu já briguei muito com a minha mãe, principalmente na adolescência, pelo fato da gente ter uma idade bem próxima. Mas eu adoro ela, e o que ela falou é verdade, porque eu sempre, quando eu escrevi o meu livro, eu sempre tive inspiração no banheiro, e eu levava papel, principalmente no banho, e molhava o papel, então eu perdia tudo. E a porta do banheiro da minha avó era de madeira, então eu comecei a levar giz, e realmente eu escrevia na porta inteira todas as histórias e tudo que eu criava, para depois do banho eu anotar no papel. Mas ela eu adoro ela, eu acho que a melhor coisa que eu fiz tem 2 anos foi ter saído de casa. Porque a gente não briga tanto como a gente brigava. Você saiu de casa tem quanto tempo? Eu saí em 2016, que agora eu moro... Tem 2 anos. 2 anos. A nossa relação tá bem melhor agora. Olha, me fale um pouco como surgiam essas histórias quando criança, na sua memória, para se colocar no papel. Então, eu comecei a escrever mesmo, foi no Rio, porque a gente fez lá viajei pra casa da minha tia. Fez uma turnê. Isso, aí a gente viajou pra casa da minha tia, e aí nesse dia a gente foi fazer um tour pelo Rio de Janeiro, e tinha um casal de japonês e um professor de inglês. E eu queria muito conversar com eles, então não estava prestando atenção em nada do que a guia falava. Você tinha quantos anos na época? 9. 9 anos. 2004, 2005, 9, 10. 9, porque eu faço no final do ano, 9. E só que a minha memória é muito boa. Eu consigo guardar muitas coisas. Tenho memória fotográfica e auditiva muito boa. Então, a minha tia me xingou, falou que não tinha prestado atenção em nada. E quando eu cheguei, eu escrevi tudo que ela falou. Tudo que ela falou sobre o teatro, a biblioteca. E ela falou assim, nossa, eu não gosto muito de escrever. E lá eu comecei a inventar histórias também, escrever. Eu escrevi muita história infantil. De criar, de fada, bruxa, que eu gostava muito.
principalmente no banheiro, não sei porquê, vem essa, acho que é uma entidade que vem lá na hora. E eu escrevi muito lá no Rio, minha tia gostou, aí ela fez um livro, encadernou, e com a ajuda da minha avó foi tentando publicar até 2011, que ela conseguiu. Eu não sei de onde vem essa inspiração, essa vontade de escrever, mas eu acho que é por causa da televisão também. A televisão sempre me puxou muito. Ô Guilherme, você falou que estava prestando atenção na guia que falava inglês e os japoneses que falavam japonês. Como é que você conseguia, com 9 anos, ter discernimento da conversa deles? Então, é porque tinha a guia, a guia ela brasileira, ela falava sobre tudo. E aí tinha os japoneses, que eu nunca tinha conversado com os japoneses. E aí o que eu queria perguntar pra eles, eu perguntava pro professor de inglês, e a gente ia conversando assim, tipo um telefone sem fio. Eu falava pra um e ele falava pra outro. E aí eu achava muito legal, porque eram 2 línguas diferentes ali. Eu achava muito interessante aquilo, por isso que eu não prestei atenção em nada. Mas eu lembro desse dia, eu lembro de tudo que ela falou, das pessoas. Acho que é por causa da memória, assim, que... Eu lembro de muita gente. Às vezes passa alguém que estudou comigo, assim, que não lembra, mas eu dou uma encarada pra ver se lembra que estudou comigo. Acho que a memória é um fator forte que eu tenho. Você começou a estudar em que escola em São João? Eu tive 3 escolas. Polichinelo, que era quando eu criança. Jardim. O Jardim. Depois eu fui pro Idalina. Você se lembra desse período seu de jardim? Lembro. Tem algum fato interessante que você pode colocar pra gente? Eu lembro que eu sempre dancei quadrilha em todos os anos da escola. No jardim eu era o padre. Eu lembro que a minha professora, ela morreu na nossa época de criança, que a gente gostava muito dela. E o João Vitor foi estudar no Polichinelo também. E aí eu voltei lá, tem gente que ainda tá lá da minha época. E o Idalina foi a minha escola de paixão. Eu visitei lá esse ano, que eu tava com muita saudade. Idalina onde fica? Idalina é lá nos São Montes, lá da igreja. É ali um pouquinho acima do Polichinelo. E Idalina, eu passei 8 anos da minha vida lá. Às vezes eu subo com a minha avó ali no Monte dos Montes, dá aquela sensação de nostalgia, porque depois eu nunca mais subi, é muito raro eu subir nos Seus Montes depois disso. Aí 8 anos subindo aquele morro, eu sempre adorei aquela escola. Ultimamente deve ter, quando eu fui lá a última vez esse ano, tinha 3 professores só que eram da minha época, que o resto tudo aposentaram. Mas eu adoro, eu ganhei o soletrando na época lá regional, ganhei menção honrosa, a redação do Proerd. Tinha algum professor que você se encantava com ele? Pela didática? Eu sempre fui amigo dos professores. Eu era aquele menino chato que ficava sentado do lado do professor na cadeira. Assim, na primeira carteira? Na primeira carteira. Eu sempre tive um professor que eu adoro, que tá lá até hoje, a Janete, que era minha professora de biologia. Biologia não, ciências, né? Não tinha biologia no fundamental. E aí quando eu fui lá nessa última vez, aí eu vi ela, abracei, eu adorei, reencontrei ela, tá a mesma coisa. Aí ainda tem uma foto minha de 2008 que eu levei pra ela, que eu tô minúsculo, menor do que ela, e hoje em dia eu tô bem maior. Ela eu adoro de paixão. E a Fátima, que é a diretora também, que tá lá até hoje, Fátima Jorge. Em termos de matérias, além das ciências, tinha outras matérias que você... A minha matéria preferida sempre foi português, porque era mais fácil de todas, desde do médio ao fundamental, e matemática era péssimo. Isso é português em função de que você gostava de escrever. Sim. Isso já vem antes de você entrar na escola. Português eu sempre gostei. Você, por exemplo, havia teatro na escola? Então, na escola, eu não conheci o teatro na escola porque não tinha. No Idalina tinha um projeto de uma psicóloga que chamava Thaísla. Aí ela criou um projeto em de Novas, acho que esse é o nome, que pegava crianças superdotadas que eram inteligentes para poder levar para projetos. E aí tinha nesse projeto que eu sempre estudei de manhã, e aí tinha aulas à tarde. Aí tinha aula de educação ambiental, espanhol, inglês, computação, vários tipos de aulas. E tinha teatro. Eu conheci o teatro nessa época. Eu já era apaixonado por TV e tal, e conheci o teatro. E a gente fez uma peça no Santo Antônio uma vez, eu não lembro o nome, eu acho que era uma peça de carnaval, e a gente sempre fazia aula de teatro.
por causa desse curso. E quando eu era pequeno também, como eu não tinha muito amigo para brincar, nem irmão, eu escrevia muita peça e interpretava no quarto da minha avó, que tinha um espelho grande. E aí eu sempre fazia os dois papéis, que era 3 papéis sempre, era 2 mulheres e um homem. Aí eu vestia a roupa do meu avô, fazia o papel do homem, a roupa da minha mãe, que era a mulher mais novinha, a roupa da minha avó, a senhora. E sempre interpretava. Então eu conheci o teatro aí, não a da faculdade. Através do espelho. Eu me olhava interpretando e fazendo o curso era o Ciro Canton, que era meu professor. E você conseguia consertar os defeitos que você tinha através do espelho? Você conseguia observar isso? Eu nunca gostei de me ver em cena. Mas lá eu gostava, porque eu via, porque eu achava que era o personagem. Eu tava vendo o personagem. Você. O espelho parecia que era o público, que eu tava vendo o público. Parecia que tava me vendo. Era bem legal quando eu era pequeno. Esse a psicóloga Taisla Henriques, né? Esse projeto Indie Novas, ele ainda existe? Não, ela teve problema de saúde com o pai e aí ela teve que acabar. Eu lembro que eu fiz, acho que de 2005 a 2008. Eu encontrei ela outro dia, pouco tempo na rua. Eu acho que ela não tem um projeto mais. Uma pena, né? É uma pena, porque ela teve problema de saúde com o pai, ela teve que cancelar, porque era tudo por conta dela. Aí você convivia com crianças superdotadas também. Era de todas as escolas. E como que foi essas experiências que você teve convivendo com outras crianças superdotadas, até diferentes da sua área? Sim. Né? Como é que foi essa experiência de vida para você? Era ótimo. Eu lembro que tinha muitas crianças de escolas particulares, tinha do Auxiliadora, Frei Seráfico. Então era um mundo diferente, primeiramente. Mas lá era todo mundo igual. Aí depois desse projeto eu conheci algumas das pessoas também foram para Academia de Letras e pro Felite. Felite é o outro projeto do Lúcio Teixeira, que é de BH, e da Ana Lúcia, que também foi na escola. Eu acho que eles sempre chegavam nas escolas e perguntavam, via através do boletim, notas, e a diretora sempre me falava, tem o Guilherme. Ela sempre me chuchava nesses projetos. O Guilherme, você era o único garoto de escola pública ou não? Não, tinha gente do Garcia, que eu lembro, Maria Tereza. Eu não sei do João Santos, eu não lembro, mas eu lembro que sim. Eu lembro dessas escolas, Garcia, Maria Tereza, o Frei Seráfico, o Instituto. São algumas que eu lembro que tinham, que eu tenho amigos desde essa época até hoje. A diferença, por exemplo, de escola de superdotados, da escola pública para a escola privada, às vezes uma diferença também da situação financeira. Sim. Isso brecava algum tipo de entrosamento entre vocês ou não? Eu acho que não, até porque eu nunca fui. Eu sou tímido sempre nos primeiros 5 minutos, mas eu sou descarado. Então eu vejo um grupo de pessoas, já entro falando oi Guilherme e viro amigo das pessoas. Eu lembro que tinha um menino que eu tinha muito ciúme, aquela coisa de criança, que uma vez ele foi com uma sandália do Seninha que tinha um relógio. E ele tava mostrando pra todo mundo, eu tava assim, eu queria tanto essa sandália, mas deve ser muito caro. Aquelas coisas de criança. Mas eu era amigo de todo mundo, eu sempre, na faculdade, escola, eu era descarado e não tinha essa divisão. Lá dentro não tinha essa divisão social. Pobre, rico, escola pública, privada, porque era todo mundo criança, né? E aí era amigo de todo mundo. Você gosta de uma música chamada Canção de Ninar? Ah, sim. Essa música, ela não é muito conhecida, eu vi ela por acaso, eu não sei como eu achei ela, porque eu não consigo achar ela de novo. Ela é da banda Mochileiros, não sei quem é, nunca ouvi falar dessa banda, mas é porque, eu lembro quando eu falei com a minha mãe que ia fazer teatro, ela não aceitou, disse na época que eu não ia fazer teatro, que eu tinha que fazer administração ou alguma coisa que desse dinheiro, como o exército. E aí eu briguei com ela, e nessa música fala que não importa o que as pessoas digam ou que alguém diga pra você, que você pode ser tudo que você quiser, tudo que você sonhar tá dentro de você. Eu acho ela bem bacana, eu gosto muito dela por causa disso, porque eu ouvia ela e falava,
Não importa o que minha mãe diga, o que as pessoas digam, eu vou fazer o que eu quero e pronto. A sua mãe escolheu a vida dela. É. Você tem que escolher a sua vida. Sim, ela melhorou. A gente pode colocar os caminhos, né? Olha, tem esse caminho, Guilherme, tem este. Agora a decisão é de quem vive a vida. Não é isso? Vamos com Canção de Niná, a gente volta já já. Abraço a você que está na companhia com a gente na página da vida de hoje, de Guilherme Augusto Soares. Você que está nos acompanhando pelo site no www.radioecologicafm.com.br. A você que nos acompanha com som e imagem através do Facebook, entrando na página Rádio Ecológica Grandes Sucessos. Obrigado por nos acompanhar e também compartilhar. Abraços ouvinte que está ligado no carro, no seu trabalho, na sua casa. Você que pode ter também a sua história sendo valorizada aqui, como está sendo hoje a história desse garoto de apenas 22 anos, mas cheio de história para contar para você. Para isso, basta através do seu WhatsApp passar o seu nome, o seu interesse de contar sua história pelo telefone 32 98851 1839. Em breve estaremos aqui contando as suas experiências de vida, conforme está hoje Guilherme Augusto Soares. Guilherme, você, qual a sua religião? Eu sou espírita kardecista. Quando surgiu a religião na sua vida? Eu acho que desde que eu nasci, porque a minha família toda é espírita. Eu ia ali na Associação de Sargentos, tinha sempre a minha avó ia com meu avô nas palestras e tinha a área das crianças. Então, desde pequeno, eu sempre fui lá na Cruzadas Militares, né, que falam. Eu acho que desde pequeno eu sempre acreditei no espiritismo, acredito muito na reencarnação, tenho minhas crenças e não... Você estudou muito o livro dos espíritos?
Quando eu era pequeno, a gente não tinha muita noção. Hoje em dia eu já li, mas eu não, por causa da faculdade, eu não sou tão frequente em palestras assim. Porque tem sempre eu sei que lá na Cruzada tem quarta, eu vou às vezes no centro espírita que tem Matozinhos de tomar passe nas quartas-feiras, quando eu não tinha aula. Mas ultimamente eu não vou tanto nas palestras. Essa questão de se acreditar na reencarnação te faz repensar em cada dia ser um pouco melhor? Sim, eu às vezes eu penso, já tive algumas teorias de vida pensando se eu sou bom, porque eu me acho uma pessoa boa. Mas eu pensando, será que eu sou bom só por ser, ou sou bom com medo de que na outra vida eu venha de... Que na outra vida eu venha pior. Você vinha pagar o que você pagar o que eu fiz errado aqui. Mas eu já conversei isso lá no... Como é que você pensou sobre isso? É porque eu sempre faço coisas boas que eu acho de... Uma vez, um exemplo aleatório. Eu fui comprar material do meu irmão e eu nunca leio notinha. Aí eu resolvi, quando eu tava na fila do caixa, eu ler a notinha e vi que o lápis de cor, um lápis de cor da Faber que tava lá, não tinha. Então tava na notinha, o moço não tinha passado, eu tinha esquecido. E aí quando a moça passou todos os produtos, ela não viu a notinha também e falou o preço. E aí eu disse, moça, eu acho que esse lápis de cor aqui o moço não bateu. E ela realmente viu que não tinha batido e falou, que gracinha, você não ia conseguir dormir hoje sabendo que você levou, sabendo disso. Eu falei assim, eu não ia conseguir sair da loja sabendo que eu levei o lápis de cor sem pagar. E aí depois eu pensei, será que eu fiz isso porque eu tenho uma boa índole ou porque eu fiz pensando inconscientemente, quando eu morrer, Deus vai falar assim, fez errado porque levou o lápis de cor sem pagar. Mas é uma doideira da minha vida, eu tenho muitas teorias de vida sobre o Guilherme agora que está aqui, e em relação a outra vida que eu já vivi. Mas eu já ouvi muitos no centro falando que eu tenho que parar de perguntar o que eu fui e focar com o futuro, que o passado já foi. Tem que focar com o futuro que eu vou ser, não o que eu já fui. Tem alguma pergunta que você fez do passado que você conseguiu a resposta? Eu perguntei uma vez se eu fui uma pessoa ruim na outra vida. E eles falaram assim que sim, que eu já tenho na nossa religião espírita. Aí eles falaram que eu já vi uma pessoa ruim, com índole ruim, de propósito, sem, porque às vezes a gente faz ruindade sem saber, mas eu vim ruim mesmo. E nessa vida eu vim com a consciência. Ele falou assim, o que a moça falou que nessa vida foi a primeira vida que eu vim com a consciência, que nas outras não. Então sempre que eu acho ou penso em alguma coisa ruim, a consciência fala mais alto, fala, não, peraí, isso tá errado. Você já chegou alguma vez sendo espírita? Você é considerado pelos outros companheiros seus como um médium sensitivo? Algum tipo de mediunidade já colocado para você? Quando eu era pequeno, a minha família, a minha avó, ela tem uma mediunidade muito forte. A sua avó, quem é? A Salete. A Salete, sensitiva muito forte. Ela tem um poder de cura e de paz impressionante. Tem. E eu já ouvi, quando eu tinha 6 anos, assim, eu já ouvi uma voz pedindo socorro e tal. Já vi vultos também, mas eu nunca vi assim. A minha avó já viu. Na frente dela, ela achou que era uma pessoa. Ela falou que é super normal. Porque às vezes a gente acha de filme e televisão que é um ectoplasma com uma luz. E minha avó falou que é super normal. Parece uma pessoa. Quando ela foi ver, não era espírito. Eu já vi e ouvi. Quando eu era pequeno, uma vez eu fui num centro de Umbanda, eu não sei se é Umbanda ou Candomblé que fala, só que eu passei muito mal. Passei mal, vomitei, e aí falaram com a minha mãe que eu não podia ir porque eu era médio de berço e tinha que ser desenvolvido. E aí eu não quis, porque eu tenho um pouco de receio, eu acho que é muita responsabilidade e eu tenho um pouco de medo também. Apesar de ser espírita, eu não quero desenvolver e trabalhar com isso. Você desde muito pequeno gostou de ler, né? Mas você com 22 anos, você coloca para mim que nunca bebeu, nunca fumou. Sim.
E se você, isso também é uma preocupação espírita, de ter que pagar depois? Não, eu fico brincando porque todos meus amigos bebem fumo. E eles perguntam assim, mas é tipo a criança quando quer comer verdura, que fala, mas você nunca experimentou, como você sabe se é ruim? Mas eu não tenho vontade, eu nunca tive vontade. A minha mãe nunca bebeu também, ela bebe vinho e tal, mas eu nunca tive aquela vontade de experimentar, de saber como é. Aí eu fico brincando que na outra vida eu tive cirrose e aí eu vim curado nessa, por isso que eu não tenho essa vontade. Parece que esse espírito que falou com você que você veio com a consciência realmente chegou. Tomara que todos nós, né, tenhamos essa consciência. Tem mais algum tipo de música que você gosta, que você pode colocar pra gente? Eu gosto, tem uma música que eu acho que é nova, né, da Maria Gadu, que chama, acho que é Baianidade Nagô, que tá na novela agora das 9. E eu gosto muito de música nacional, também, principalmente quando eu tô triste, eu ouço muita música nacional. E eu gosto muito dela, da Maria Gadu, é uma música que fala da Bahia, dessa maravilha que eu acho bem pra relaxar, música pra relaxar e ficar em calma. Então vamos ouvir Maria Gadu.
Voltamos então com essa música maravilhosa de Maria Gadu. Maria Gadu, você conheceu como assim a música dela? Você sempre gosta de música popular brasileira? Sempre viajou? Você acha que música também é uma forma de falar com o outro lado? Sim, eu sempre fui eclético. Eu gosto de todo tipo de música. As minhas playlists são uma loucura. E eu conheci a Gadu em 2011, quando tinha A Vida da Gente, que era uma novela das 6, e ela tocava, a abertura era uma música dela, que era Oração ao Tempo. Eu acho que é porque novela, geralmente, as trilhas sonoras são muitas músicas diferentes, estilos, por isso que eu acho que eu sou bem eclético e gosto tanto, assim, de todo tipo de música. Nós tivemos a sua segunda mãe falando sobre você também. A vovó Salete, ou mamãe Salete. Vamos ouvi-la. Eu sou a avó do Guilherme, criei ele desde pequenininho, que ele foi criado com a gente. Menino muito inteligente, nunca deu trabalho. A mãe dele nunca foi chamada na escola. Ele dizia que estava pintando, estava fazendo arte, fazendo as coisas. Não tomou bomba, nunca. Passou direto. E assim, desde pequenininho a gente sentiu aptidão para ele, para escrita, né? A gente estava em Niterói, a gente foi visitando os pontos turísticos lá do Rio. E tudo que a gente via, e ele chegava em casa no Dalvin, ele anotava tudo, ele escrevia tudo. Aí nós fomos no Teatro Municipal lá, ele encontrou um casal de japonês lá, e aí a gente nem achou que ele nem estava dando bola para as coisas, e ele estava encantado com os japoneses, falando na língua deles. E quando nós chegamos em casa, ele escreveu tudo o que ele viu no teatro, tudo. A cortina, os cristais, os quadros da entrada, tudo que a guia lá falou com a gente, nomes de pessoas. Aí minha irmã falou assim: uai, gente, a gente tá diante de um escritor, ué. Vamos explorar esse menino, né? Aí deu um caderno para ele, e ele começou a escrever tudo. Inventou a história da fadinha, que tinha uma vara milagrosa, uma vara encantada, que ela esqueceu na floresta, e que essa varinha foi fazendo coisas. Aí tudo ali era encantado, as frutas eram multicor, a árvore dava salada de fruta, os pássaros falavam, os bichos cantavam, era uma coisa impressionante. E aí inventou a Viagem dos Sentimentos, foi com essa poesia que ele ganhou um dos melhores prêmios, né, como foi? Do Inverno Cultural, que ele foi por causa disso aí. Aí eu estava trabalhando na casa do pessoal do Tijuco, que era justamente o Marquinhos da universidade, que estava fazendo a seleção para o Inverno Cultural. E eu contando para ele, né, do Guilherme, do livro, de tudo. Aí ele falou: tem esse livro? Eu falei: tem. Então traz para me ver. Aí eu levei o livro, assim, o que a Dalvinha fez, né, ela fez mesmo no computador, assim. E aí, quando ele viu o livro, ele falou assim: não, vamos botar isso pra frente, manda esse menino lá na universidade, procurar o moço da gráfica lá, que eu esqueci o nome dele agora no momento, e manda fazer os livros. E ele vai lançar, ele vai sair no Inverno Cultural. Aí lançou, ele ganhou 300 livros, né? Fomos lá buscar os livros. Aí foi um festão do Inverno Cultural, teve coquetel, ele vendeu a maioria dos livros lá. E ele escreveu outros livros também, ele escreveu vários outros, acho que 2 ou 3, não sei. Mas depois ele entrou para a faculdade de teatro, aí ele deixou um pouco a escrita para lá. Mas ele escreve redação, escreve peça. E ele assim, ele tá lá, inclusive, além do teatro, ele ainda tem os doutores, né, que vai na Santa Casa visitar os doutores espirituais, né, que ele é o Lorota, né, que é o palhaço Lorota, que é uma graça. E tem também, ele fez a Felite, né, por 4 anos, né, tem os livros da Felite, que ele ajudou a escrever. Inclusive a Ana Lúcia, que era diretora da biblioteca na época, que a gente deve muita obrigação a ela, né? Ela puxou muito por ele, ela deu muita força para ele, ela adorava ele, o Ana Lúcia. Eu queria até que ela entrasse em contato e fizesse um vídeo também sobre ele, porque ela, desde de 7 anos que ela acompanha ele. Foi uma grande amiga. Pode falar. E no mais, é o Guilherme agora, tá no teatro, tá atuando, fez uma peça o ano passado. Ele ganhou o segundo melhor lugar da peça,
Foi impressionante o papel dele. E rodaram Minas Gerais toda, e andaram para essas cidades aí, tudo com a peça. E acho que vai repetir agora, parece, no Inverno Cultural. E estão ensaiando uma outra peça agora também, para passar no Inverno Cultural deles também. E o Guilherme é isso aí, é uma joia que nós temos na nossa família. Tivemos a oportunidade, né, de acompanhar o relato da Salete. E essa mulher fala, hein? Fala. A minha avó, ela sempre, às vezes a mãe dos meus outros primos, os outros netos dela, fala que eu sou o neto preferido, porque ela sempre me levou em tudo quanto é lugar, né? A Ana Lúcia, que era da diretora da biblioteca, todo último domingo do mês tinha sarau, e ela me levava lá, eu escrevia uma poesia, declamava a poesia. Ela sempre me levou em tudo quanto é lugar, andava comigo pra cima e pra baixo, me mostrava pra todo mundo, olha meu neto, falava isso e aquilo, correu atrás desse livro, bateu muita porta, foi muitos políticos e gente de porte para poder conseguir o livro. Ela é maravilhosa. Tem alguma poesia que você poderia declamar pra gente de cabeça? Nossa, de cabeça. A preferida da minha avó é a Viagem de Sentimentos, que é que tem no meu livro, que eu fiz na escola e ganhei um prêmio, ganhei menção honrosa na escola em 2005. Você tinha quantos anos? 10 anos. 2005. Mas eu não lembro agora ela aqui. Mas eu tinha um blog quando eu era menor que tinha o meu livro e as histórias lá. Eu não lembro se esse blog existe ainda, mas ela tem. Tem um livro meu que eu sei vendendo. Tem 2 ou 3 exemplares lá no Solar da Baronesa, porque quando a gente estava ensaiando lá eu vi uma vez. É um de capa azul, chama Contando Minhas Histórias. Mas eu não consigo lembrar nenhuma poesia, é porque alguma coisa. Eram histórias grandes, essa história era dos sentimentos que iam viajar, e aí falava sobre cada um dos sentimentos, e no final tinha uma guerra entre o amor e o ódio que tinha se disfarçado de amor, e era uma confusão, e no final deu tudo certo, mas eu não lembro de cabeça uma... Você chegou a fazer quantos livros? Eu tinha feito 2 infantis, que aí quando a gente foi lançar, o moço da gráfica achou melhor juntar os 2, aí deu 15 contos, 16 mais ou menos. Eu fiz um, que é A Maldição de Jonathan, que eu escrevi em 2011, escrevi, matei gente, revivi gente, porque é louco isso, porque eu lembro que tinha 2 personagens principais e eu matei eles no 3º capítulo. E eu fiquei muito triste, eu chorei, e aí apesar do livro ser meu, eu podia simplesmente apagar, eu tive que criar outro capítulo para poder tentar trazer eles de volta, sem apagar e fazer de novo. Que eles viram companheiros, é isso? Não entendi. Eles viram como companheiros? Eu consigo imaginar a feição, o cabelo, o jeito deles. Eu fiz esse, porque na época eu era muito bobo. Eu tinha matado eles e aí acabou o livro. Só que eu tinha um coelho que chamava Bruno e ele morreu. Eu fiquei muito triste. Então eu fiz um personagem chamado Bruno, em homenagem ao coelho. E aí eu deixei só seguindo a história com o Bruno. Mas depois eu revivi os outros 2 personagens que eram os pais do Bruno. Eu fiz fiz um outro também, que eu não dei nome, que era de uma... depois que eu cresci, que eu fiz livros mais adultos, sempre tem um assassinato, é impressionante. E tem um menino que mora comigo, que é o Diego, e aí ele leu esses livros, né? Ele falou assim que é impressionante, que ele já até sabe o meu jeito de escrita. Porque aí tem o assassinato, aí tem as pessoas, assim, mostram os suspeitos que mataram, e tem aquele que só aparece de relance, assim, dando um oi, um tchau, e ele fala, é esse que matou, né? Que ele sempre sabe que é o que ninguém desconfiava que era a pessoa. Aí eu escrevi livros do Felite, a participei do Felite de 2009 a 2009, 10, 11, 2009 a 2011, que aí era um projeto também que a gente escrevia várias histórias e foram publicadas. Cada ano foi um autor, teve o Francisco Alvim, Ana Maria Machado e o Ziraldo. E acho que eu escrevi um livro de poesia também, sobre São João del Rei. Essa participação do Ziraldo, como aconteceu? Então, é porque todo ano do Felite eles chamavam um autor, homenageavam o autor. Aí eu lembro nesse dia, foi muito engraçado que eu cheguei atrasado, porque eu estava em outro evento, no dia do que a gente estava na reunião com o Ziraldo, e aí já estava todo mundo sentado e tal, e eu cheguei pro Ziraldo e falei, olha, meu nome é Guilherme, eu tô te dando um livro. Aí ele falou assim, que era o meu livro.
Aí ele falou assim, você quer que eu autografe esse livro pra você? Eu falei assim, não, eu tô te dando o meu livro autografado. Aí todo mundo riu. A gente conversou bem pouco com ele, porque era muita correria e tal. Mas o Felite também foi eu adoro o Felite, acho que até hoje com o Lúcio. Lá eu também conheci muita gente. Era igual o projeto da Thaís quando eu era pequeno. Eram várias escolas privadas e públicas. E a gente desenvolvia muito esse dom de escrever, porque a gente escrevia, fazia exercício de escrita. Tinha o Zé Antônio também da faculdade, dava aula de português. A gente tinha muitas aulas lá, era todo sábado. Essa convivência com escritores renomados, além do Ziraldo, você teve a oportunidade de contactar com outros? O meu preferido desde criança foi o Monteiro Lobato, do Sítio. Eu era apaixonado, sempre fui, assisti Sítio a minha vida inteira, assisto Sítio até hoje. E aí quando eu fui pra Academia de Letras, eu queria muito a cadeira dele, mas não tava disponível. Aí eu peguei do Vinícius de Moraes. Grande compositor também, além de grande escritor, né? E aí depois o Drummond. Carlos Drummond. Que eu adoro muito o Drummond também. Como é que funciona essa Academia Infantil Juvenil de São João do Rio? Ela ainda existe? Ela não é ativa mais porque não tinha muita ajuda da Academia de Letras daqui. Era meio à parte. Aí a Maria Alice com a filha dela, com a Carol, que coordenava e tal. Só que não tinha tanta ajuda e aí acabou perdendo. Eu lembro que eu fui em 2007 que eu entrei, e aí a gente era praticamente igual o Felite, que eu fui antes, só que era exercício de escrita mesmo. A gente ia escrevendo e exercitando, e parecia que era sempre uma oficina de escrita. Eles sempre propunham a gente escrever para trabalhar a imaginação e a escrita. Essa questão de cadeira, como a cadeira de Vinícius de Moraes, além do nome, você tinha que ler Vinícius de Moraes, tinha que vivenciar Vinícius de Moraes, ou não, era simplesmente simbólica? Não, então, eu lembro que faz muito tempo, mas eu lembro que a Carol, que era a presidente, a cadeira dela, se eu não me engano, era da Cecília Meirelles. Então você sempre buscava, era um autor que mexia mais com você e seu estilo era próximo do dele. E aí você trazia alguma coisa dela, ou algum poema, um texto que você fez parecido com ela, era mais ou menos com o autor que você escolhia, era mais ou menos assim. A gente tinha uma coisa ligada com o autor que ele escolhia a cadeira. Essa questão, que ligação você tinha então com o Vinícius de Moraes? Eu não lembro na época porque eu escolhi o Vinícius, porque eu lembro que eu tenho vídeo, eu entrando na academia. Poderia passar esse vídeo pra gente? Eu tenho um vídeo também da peça que eu fiz na escola. Tá em CD? Tá em CD. Eu tenho esse vídeo, é no mesmo CD, esse e a peça da escola, da escola não, da rua, que eu escrevi uma peça e fiz na rua de casa. Agora o Drummond eu sempre gostei, eu lia Drummond em casa, na biblioteca, eu ia muito na biblioteca ler, era um cara que eu sempre gostei, desde pequeno. Qual a participação da sua avó através de lançar o seu livro? Nossa, a minha avó, eu falei que a participação dela tem tudo na minha vida, né? Eu acho que eu sou o filho dela de alma, de coração, só carnal que não. Eu acho que às vezes, tem horas que eu até desisti, falei que não ia conseguir, ela sempre falou, não, a gente vai conseguir sim, lança esse livro. E ela nunca desistiu, sempre ela esteve do meu lado. Eu fico falando com ela que ela tem 70, ela pode ver mais uns 30, porque aí com 50 ela pode ir embora. Mas é tudo, eu não vejo uma vida do Guilherme sem a minha avó comigo. Ela conseguiu ajuda do Elvésio? Sim, ela, como ela falou, ela trabalhava na casa do Marquinhos, e aí ela comentou com ele, o Elvésio era na época o reitor da faculdade, acho que era FUNREI na época, nem era o FSJ. E aí ele falou, vamos lançar esse livro, aí ele levou pra gráfica, a gráfica imprimiu, a gente lançou lá na dia 24 de abril, não, 24 de julho de 2011. A gente lançou no Inverno Cultural e eu muito tímido porque era uma criança, tinha 2011 e eu tava com 15. E aí eu lembro que do meu lado assim tinham vários escritores, aí tinha banner, pôster. Aí eu tô assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aquele menino assim, ó, super tímido, com aquele monte de livro assim. Mas a minha avó é tudo, ela é incrível, ela sempre corre atrás.
quer que eu lance o Jonathan também, mas eu tenho que corrigir muita coisa lá, porque tem muita loucura naquele livro ainda. Esse Jonathan, você pode falar alguma coisa desse livro que não vai acontecer? Eu não sei o que dá na minha cabeça, porque ele é uma loucura, porque tem ficção, aí tem esse assassinato, aí tem romance, são vários gêneros. O Diego falou assim que eu tinha que escolher um gênero só para poder colocar nele, mas eu tento descartar algumas coisas, cortar um pouquinho, mas eu fui escrevendo e virou no que virou. Uma história, porque eu fui mudando as coisas. No primeiro capítulo era uma coisa, são 4 capítulos, e aí no segundo, eu fico brincando que eu descubro, no segundo eu descobri que todo o rolê do primeiro capítulo que aconteceu era por causa de alguém que nem tinha aparecido ainda. Eu tô assim, nossa, é uma loucura esse livro, mas eu espero lançar ele um dia, assim que eu fazer uns acertos ali, costurar umas pontas soltas. Você falou que não gostava de matemática, mas você precisa fazer muita matemática. Odeio para que matemática. isso possa acontecer, né? Quando o teatro aconteceu na sua vida? 2014, no Inverno Cultural, é isso? Sim, como eu falei, quando era pequeno eu escrevia, né? Aí eu fiz uma peça lá na rua de casa, fiz o curso da Thaísla, e aí... Oi? Fale um pouquinho sobre essa peça. Então, era o Medalhão da Juventude. Aí era uma peça que eu escrevi, que tinha um mago e uma bruxa, e aí a bruxa queria roubar o medalhão dele, e aí ele ia pedir ajuda para 2 fadas para poder guardar esse medalhão. Só que aí ela conseguia achar um medalhão e aí eu lembro que tem uma cena, porque a gente gravou esse vídeo e tem uma edição péssima, que eu sou transformado em pedra. E aí me filma e depois filma a pedra. É muito ruim, muito amador. Você lembra do elenco? Lembro, todos na rua. Era Larissa, Andressa, a Sabrina, era toda a galera lá da rua de casa. Eu fiz o figurino. Lembro que a gente era 4 horas. E aí, era meio-dia, a Andressa falou assim, eu não vou mais fazer a peça. Eu falei assim, você é louca? Não vou, não tenho roupa. Aí eu peguei uma cortina da minha avó, uma cortina toda branca de renda, e costurei e fiz o vestido pra ela. E ela adorou. Eu falei assim, agora ela vai fazer a peça. Foi isso. Como que, além de você escrever a peça, você também ainda faz o figurino? Eu escrevi, fiz o figurino e dirigi. E aí a gente fez uma vez, gravou, e depois fez de novo lá pra rua de casa. Beleza, então nós vamos ao nosso apoio cultural e a gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, voltamos aí com Páginas da Vida hoje, do nosso companheiro de 22 anos, cheio de história, o Guilherme Augusto Soares. Lembrando que a Circuito Pneus tem sempre aquela linha de pneus de carros nacionais importados. Alinhamento, balanceamento, tem serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada. Gente, a Circuito Pneus está em novo endereço, Avenida Leite Castro, 2722. O telefone é 3372-3546. Lembrando que na Circuito Pneus, gente, tudo em até 12 vezes no cartão. Fale lá, faça como eu, fale com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane, procure aquela equipe nota 10 da Circuito Pneus. Dando sequência a essa história maravilhosa do Guilherme. Guilherme, nós começamos a entrar na questão do teatro na sua vida. O teatro eu conhecia muito, já falei milhões de vezes, da televisão. E quando eu sabia que tinha um curso de teatro aqui de São João,
Mas eu não sabia o que era, nem sabia como, não tinha muita divulgação, até porque era novo, é de 2009 o curso. E eu comecei em ensino médio em 2011. E aí em 2014, na apresentação do evento cultural, tinha um grupo transeuntes, tá apresentando um espetáculo que era o Morra. Eu me apaixonei. Eu lembro de que eu decorei 2 nomes quando eles foram agradecer, que era do Luiz Firmato e do Marcelo Rocco, que era o diretor. E aí eu procurei eles no Facebook e o Luiz me levou lá no teatro, no prédio do CETAM, me mostrou tudo, falou sobre o Enem, sobre provas. Aí eu fiz o Enem nesse ano, de 2014, e entrei no curso de teatro. E lá foi a gente chega cheio de vícios, né, antes de entrar na faculdade, e lá você abre a sua mente. Eu descobri a diferença entre TV e teatro, porque eu achava que era a mesma coisa, me apaixonei pelo teatro. Eu tenho um medinho do ao vivo ainda, do ao vivo do teatro, porque tenho aquele medo de errar e dar alguma coisa errada. Mas eu me apaixonei, entrei pro Transeuntes. O Marcelo, ele foi agora para Ouro Preto, mas ele foi meu orientador acadêmico durante todos os anos do teatro. A gente no Transeuntes eu fiquei desde que eu entrei, 2015 até agora, 2017. Aí eu apresentei Deus é Fiel em 2015 e 2016 no Inverno Cultural, como primeira produção, depois ator. E aí a gente depois foi para USP, BH, e aí agora esse ano, 2017, a gente fez um novo espetáculo, que era soft porn, que falava sobre feminicídio, assédio contra a mulher, e a gente viajou também por Minas, fomos para Araguari, Bambuí. Lá em Bambuí, Araguari, eu fiquei muito feliz, que eu fui indicado a melhor ator, mas não ganhei, fiquei em segundo lugar. Que bacana. E o Transeuntes foi sempre, acho que o Transeuntes foi a chave inicial do teatro para mim, foi aquilo que eu gostei desde sempre, foi o meu primeiro projeto de extensão na faculdade. Fale um pouquinho sobre a peça Deus é Fiel. Deus é Fiel era tipo uma ironia, mais ou menos, porque praticamente tinha virado uma marca. Esse Deus é Fiel tinha virado uma marca consumista, que tudo a galera falava o nome de Deus, dava Deus em tudo. E aí era mais ou menos uma peça irônica sobre isso. E você gosta mais de fazer peça irônica ou peça mais séria? Eu já fiz peças sérias, eu fiz Dois Perdidos, uma cena da faculdade, mas eu acho que a minha zona de conforto é a comédia. Você tem algum detalhe que você possa interpretar aqui pra gente de alguma coisa comédia ou alguma coisa mais séria? Que a gente possa ter um diferencial da sua apresentação aqui. Dá pra se fazer um teatro no rádio? Eu não sei. Pode, por que não? É porque o cômico, eu trago muito de mim no cômico, né? E o cômico sempre tem uma piadinha, um caco que você pode soltar no meio. E o cômico, não é permitido isso, mas se você errar, você pode descaradamente, errei. Eu trabalho com palhaço, e o palhaço é isso, ele gosta do erro. Se você errar, errei. E o sério não, é uma coisa mais... Eu consigo chorar com facilidade. Pra dramalhão assim, tipo novela mexicana, acho que rola. Mas eu acho que eu não conseguiria fazer, nunca tentei, mas um vilão que mata e é muito malvado, eu acho que seria um desafio. Será que deve ser um medo de ser espírita, né? Outras vezes. Mas olha, em quantas peças você já trabalhou, mais ou menos? Você tem noção? Antes da faculdade eu fiz umas 2, 3, que eu fiz na escola também, 4, que era infantil. Aí na faculdade a gente sempre tem cena de final de disciplina. Eu peguei uma montagem do Rocco também, que era Pleno Marcos, a gente fez ano passado no Solar da Baronesa. Aí fiz 2 do Transeuntes. Fiz um projeto também, Araci, que era sobre diversidade sexual, a gente fez... Peraí, já conta, matemática. 5, 6, 7, 8. Umas 10. Porque geralmente lá a gente faz montagem, faz cena de final de período, lá na faculdade mesmo. Que ideias formadas você tinha sobre a vida e sobre o futuro que você deixou de ter a partir do momento que você entrou na faculdade? Eu acho que a principal ideia que eu tinha eu era muito alienado com a televisão. Para mim era Deus no céu e televisão na terra. E na faculdade eu percebi que não é assim, porque tem muita falcatrua e muita coisa errada ali dentro. E que o teatro... Aonde não tem, né? E que o teatro é diferente, porque o teatro, às vezes, as pessoas fazem teatro porque gostam, porque amam aquilo.
E uma coisa também que eu percebi muito na faculdade, que eu não sabia, não era ciente disso, é o privilégio. Eu acho que eu já percebi cenas e já vivi cenas onde eu presenciei isso, que eu sou uma pessoa privilegiada, infelizmente. Sou privilegiado por ter nascido branco, classe não alta, mas uma classe média. Homem, principalmente, porque na faculdade a gente vê que o quanto a sociedade hoje em dia é machista, preconceituosa, e na faculdade a gente abre a cabeça para entender isso tudo, que às vezes a gente fica no nosso mundinho e não entende todo o rolê que acontece no mundo inteiro. Você chegou a gravar através da web uma série de YouTube chamado Não Quero Acreditar. Sim. Como é que foi essa experiência no YouTube e Não Quero Acreditar? O que você realmente não queria acreditar? Nossa, essa websérie foi gravada em 2016 e foi lançada em 2018 e eu percebi muito a minha evolução porque eu tinha pintado o cabelo de preto, eu era um seminarista e ele era muito tímido. Era vontade de ser padre? Ele tinha vontade de ser padre e a minha dicção era muito ruim. Eu fiquei pensando, gente, que dicção ruim. Era uma série que até tem a Cláudia Leão, que estava na série também, Conrado, a Maripê, que é rapper daqui de São João, e dois amigos meus que estão na faculdade também, o Gustavo e o Johnny. É uma série que a gente fez, o Bruno Costa gravou com a gente em 2016 aqui de São João, que ele gosta muito de mostrar a cidade, esses lugares. Era um menino que vinha de Belo Horizonte, que era o Gustavo, o Thiago, que ele fazia na série, e se apaixonava por esse outro menino que era eu, que era o Caio. Só que eu era seminarista, que ia virar padre. Então eu tinha todo uma coisa, o que eu faço? Eu vou pro seminário, não vou, eu gosto dele, não gosto. Aí tinha isso, tinha muito externo de São João, as externas são bem bonitas de São João. Aí tinha um rolê dela da mãe dele com o empregado também, teve umas mortes. Isso tudo criação sua? Não, esse é do Bruno, eu só atuei. Você só fez a atuação? Isso, o Bruno Costa dirigiu e escreveu. Ele me convidou para poder participar da série. Tem no YouTube no canal. Você também criou um canal de entrevista fora do comum. Sim. Chamado A Roda da Vida. Nós temos o Páginas da Vida. Ele criou a Roda da Vida. Parece que criou antes, quer dizer, Páginas da Vida. Que Páginas da Vida deve ter sido criado aí uns 4 anos atrás. Há quanto tempo você criou isso? Não, Roda da Vida é porque eu sempre falo, é uma frase que eu sempre falo. Que eu falo que tudo que você... Às vezes acontece alguma coisa hoje e amanhã acontece outra. Eu falo assim, isso é a Roda da Vida. Porque o que você faz volta pra você. E aí todo mundo falava pra eu... Será que eu tenho feito tanta coisa ruim aqui? Não é possível. Que é isso? Eu acho que a vida é uma roda que sempre gira. E aí eles começaram a falar pra poder fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, tá bom, eu nunca pensei pro YouTube, vou fazer um canal. E aí eu fiz o canal e eram umas entrevistas tipo, fora do comum, eu perguntava coisas nada a ver pras pessoas, coisas pessoais, coisas íntimas, constrangia as pessoas. A gente entrevistou acho que 8 ou 9 pessoas, eram meus amigos. Mas o que salva mesmo o canal é a edição da Maria Paula Castelli, que ela me ajudou muito. Só que aí depois eu fui entrando em TCC, ela foi pegando outras coisas, e a gente parou de gravar os vídeos. Mas tem alguns vídeos gravados, a gente quer voltar quando der tempo ainda. Mas era engraçado, eu gostava de gravar o programa no YouTube. Dessas emoções, você já comentou pra gente sobre Bambuí e também Festival Nacional de Araguari. Foi as vezes que você teve de sair fora de São João e apresentar seu trabalho? Sim, a gente foi apresentando na USP também, no FMG, em Belo Horizonte. Acho que agora a gente vai em agosto pro Rio, pra Unirio, apresentar lá a peça também. Eu não sei a data, mas a gente está indo agora também. Você em 2018 agora, você pretende concluir o seu curso de bacharelado em teatro e depois fazer licenciatura no ano 2019. Por que disso? Eu nunca pensei em ser licenciatura, foi uma das coisas que a faculdade também me abriu. Eu só pensava em atuar, mas eu vi que a licenciatura é uma forma de se garantir. Eu não gosto muito de... Eu nunca dei aula, mas se eu fosse escolher, eu queria dar aula para criança. Eu sempre me dei bem com criança. E aí eu estou formando agora em bacharelado. No meu projeto de TCC, eu quero apresentar um espetáculo, esse sim eu escrevi, que é sobre Doutor Palhaço,
que é um projeto que eu entrei desde antes da faculdade, que é o Doutores por um Triz. E aí a Cláudia Braga que dirige ele. E aí lá a gente que vai na Santa Casa, albergue e como chama? Hospital aqui de São João. E já tem 17 anos os doutores e eu sempre quis entrar e participar. Lá eu aprendi muito também. Criei o meu palhaço, que é o Dr. Norota. E aí eu quis falar sobre isso no projeto, essa importância do sorriso, que a gente é uma energia diferente quando a gente entra no hospital e quando a gente sai. E ele fala sobre essa importância do sorriso da risoterapia, não só no hospital, mas na vida das pessoas hoje em dia. O riso é fundamental para a saúde, né? Como um bom dia. A gente está tão escasso disso. Ainda bem que a Salete sempre teve essa energia, né? Eu acho que eu puxei isso muito dela. Você puxou isso dela, né? Essa graça. Para o seu futuro, o que você pensa? Depois de estar com a licenciatura guardadinhas para poder trabalhar, se caso o outro espaço não acontecer, o que você pretende? Eu sempre, desde pequeno, eu sempre quis morar no Rio, apesar de eu saber que lá é um mundo totalmente diferente do que São João del Rei. E o Rio de Janeiro continua lindo. Eu Você sabe cantar? Vamos cantar junto? Eu sou péssimo, nossa, eu sou péssimo cantor. Mas eu lembro que quando eu vou pro Rio, meu olho brilha, parece que eu já morei lá, que é o meu lugar. Eu queria muito atuar em televisão ou em teatro, mas eu tenho a licenciatura como uma segunda opção, caso não dê certo, eu dê aula como professor de teatro para criança, mas no meu futuro eu espero isso, eu queria muito ser reconhecido por alguma coisa. A televisão sempre te chamou a atenção, isso desde criança, né? Então, o Rio de Janeiro é a capital da comunicação, onde é sede da Globo. Então, você está no espaço dos grandes artistas, né? Cantores, atores. Geralmente é o mundo que que a gente vê da arte do Brasil. A menina dos olhos da arte do Brasil é o Rio de Janeiro, que continua lindo apesar da violência, né? Você gosta de mais uma música? Coloca pra gente essa música que vai tocar agora. É uma música nova da Demi Lovato. Eu não faço ideia, eu sou péssimo em inglês, eu não vou falar o nome dela. Ela fala que, isso é muito importante pra mim, principalmente no último ano, ela fala sobre relacionamentos e que você fica o tempo todo com alguém e acha que você tá preso àquela pessoa e você precisa dela para aquilo, para sempre. E quando a pessoa vai embora, seu mundo acaba. Mas aí a música diz que não, que você é bom, você é feliz com você sozinho mesmo. Você não precisa de ninguém para ser feliz ao seu lado. Você basta estar com você mesmo, que você é importante para você e você é feliz sozinho do jeito que você é, sem ninguém. Porque às vezes a gente deposita a felicidade na outra pessoa. Então a gente não precisa depositar a felicidade em outra pessoa, que a felicidade está na gente mesmo. Está na consciência da Isso. gente. Vamos ouvir então a consciência dessa música, né? E a gente volta já. Essa música também está no meio. Pois bem, gente, voltamos com a história aqui de Guilherme Augusto Soares. Lembrando que você, que através que está ligado através da Ecológica FM, você que está ligado também através do site www.radioecologicafm.com.br, a você que nos acompanha pelo Facebook, com imagens além do som, entrando aí na página Rádio Ecológica Grandes Sucessos, obrigado por nos acompanhar e também nos compartilhar. Abraços aos ouvintes que estão ligados no carro, no seu trabalho, na sua casa. Você também pode ter a sua história sendo valorizada. Para isso, basta através do seu WhatsApp passar o seu nome, o seu interesse de contar a sua história aqui, através do fone 988-51-1839. Em breve estará aqui contando as suas experiências de vida, conforme está hoje o Guilherme Augusto Soares. Ele que vai agora falar um pouquinho sobre esse projeto, né, que você quer fazer até o TCC dele, não é isso? Doutores por um Triz. Os Doutores é um projeto que a Cláudia Marisa Braga, professora da faculdade, criou em 2001. E eles começaram sem saber muita coisa, porque até os Doutores da Alegria estavam começando nessa época também. E
E é um projeto voluntário, eu entrei antes da faculdade, e a gente trabalha há 17 anos, a gente não, né, eles, eu comecei agora em 2014, e há 17 anos com isso de tentar tirar um pouco o foco do meio hospitalar. A gente chega no hospital, Santa Casa, hospital, e para poder tirar aquela pessoa que está doente daquele foco por 5, 10 minutos, esquecer que ela está ali e fazer um pouco de sorriso na vida dela. A gente tem um Instagram também, que é Doutores por Nutriz, que a gente tem algumas lojas seguem a gente para patrocínio também, tem um e-mail para quem estiver interessado no projeto, e é voluntário, é um projeto onde a gente aprende muito, aprende principalmente a ouvir, e eu adoro, por isso que é a base do meu TCC, que eu vou apresentar no final do ano. E qual é a sensação de alegria depois que termina um trabalho como esse? É impressionante, porque eu cheguei em 2014 de um jeito e hoje em 2018 já sou outra pessoa. E quando você chega num quarto, toda quinta-feira, quando a gente faz a visita e volta, eu acho que às vezes os pacientes, que a gente chama de clientes, acham que pra eles é muito melhor, mas acho que pra gente é muito melhor, porque a energia que a gente sai de lá é muito boa, apesar de ter alguns enfermeiros, alguns pacientes, alguns acompanhantes que não gostam muito, mas a energia que traz é uma energia muito boa. Eu sempre gostei desse calor humano, igual você falou que às vezes falta um bom dia, uma boa tarde. Eu sempre gostei disso e os doutores trazem muito, porque não tem como você chegar de cara limpa com o Guilherme ou o Jean assim, no hospital e tentar falar alguma coisa boa para aquela pessoa. Mas de palhaço, com a máscara, você pode ter essa liberdade de trazer um pouco de alegria para aquela pessoa que está ali sofrendo porque está mal, ou ao acompanhante que está sofrendo porque está vendo quem está mal. Tem jeito de ser palhaço de cara limpa? Não sei, eu sou muito palhaço, né? Eu sou palhaço escrachado. Mas a máscara é algo mágico que te transforma, principalmente o doutor de hospital, que eu acho que é diferente do palhaço assim, que você vê no circo, porque ele é mais humanitário, tanto que a gente faz a terapia na sexta com a psicóloga, que é a Isaura, porque já tem cenas que a gente viu que são muito fortes, mexe muito com a gente, principalmente no albergue, que a gente lida com uma psicóloga na sexta-feira, que é do grupo também. Me fale sobre pessoas que valorizam e incentivaram o seu trabalho. Parece Vainer, Ávila, Adenor Simões. Sim, a minha avó ela é amiga de todos esses poderosos, como eu diria, poderoso chefão de São João, porque o Vainer, Ávila, Adenor Simões, tem também o Elvésio, que o Marquinhos, na época da FUNREI. A minha avó sempre me levava em todos os eventos da FUNREI, da FCJ agora, lançamento de livro, então eles sempre me ajudaram, me apoiavam. O Vainer já tinha me convidado para participar da academia adulta quando eu fizesse 18 anos, mas eu acabei entrando na faculdade, era ENEM, não tive tempo para entrar em contato. Mas sempre as pessoas têm um Edson e a Grazi também, a Gleice, de uma loja Witch Molduras, ali perto do lado da Vitor Calçados também, que gostam muito da minha avó. Eu acho que a minha avó é o contato, do ponto de contato que ela tem um imã que as pessoas... Que abre o seu espaço. Ela tem um imã que as pessoas grudam nela porque ela é maravilhosa. E aí eu vou atrás. Você vai ter que colocá-la indo para o Rio de Janeiro junto com você para abrir o espaço de tudo. Não tem ninguém que não goste dela. Olha, foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu te acompanhei, assim, não com tanto tempo, mas as poucas vezes que eu tive a oportunidade de te ver, eu sempre encantei com a sua pessoa, com a sua personalidade. Sempre te vi em você uma estrela brilhar. E espero que essa sua estrela tenha muita luz e possa iluminar muito, porque é um garoto do bem, né? Mesmo preocupado em termos de uma próxima reencarnação, você é um cara nota 10. E você mostrou aqui pra gente, nesse programa, que não precisa apenas ter idade para poder participar desse programa. Precisa ter história conforme você tem, né? E você deixou isso de uma maneira muito clara. Foi um prazer muito grande e gostaria de ver com você como é que foi essa experiência de você contar um pouco da sua vida. E gostaria que você
colocasse a importância da família também dentro da sua formação, dentro do que você é hoje e com certeza do que será no futuro, com muito sucesso. Eu sou muito tímido, não parece, mas foi a primeira experiência assim, de gravar. Quando eu era pequeno, eu já dei algumas entrevistas para Campos de Minas, na época do livro, mas assim foi a primeira vez. Eu gostei bastante, apesar da timidez. Acho que foi bem legal. Minha avó sempre falava, que minha avó te ouve todo dia, ela fala, me dá ela sempre pedia meu número para poder te passar. Me passou até o número não, errado. Ela passou o número errado. Eu tenho que falar com o Jean, Aí ela ficou muito feliz quando você ligou para ela. Eu gosto muito a importância da minha família, foi bem importante. Foi muito importante a presença da minha família nesses anos, principalmente da minha avó, que me acompanhou todos esses anos aí correndo atrás. Hoje eu queria falar duas coisas rapidinho. Hoje eu não moro mais com eles, eu moro com dois colegas da faculdade, que é o Diego e a Lina, e eu fico brincando que eles são a minha nova família, meu pai e minha mãe, porque eu cheguei sem saber nada nunca eu tinha morado sozinho, né? Aí não sabia lavar uma roupa, lavar uma louça. Aprendeu tudo. Aprendi tudo lá, graças ao Diego e a Lina, são meus pais que eu amo muito. E a nossa república é uma convivência ótima. Eu acho que vai ser... Eu gosto muito deles, foi uma grande experiência que eu estou há 2 anos vivendo com eles, morando junto, apesar de eu ser insuportável às vezes, eu acho que eles me toleram muito. E saindo um pouquinho do foco, só abrindo parênteses, tem um projeto da Maria Clara, que é nossa professora, no CETAM, que chama Projeto Caixa Preta, que é aquela que até teve uma amostra de outono agora, e vai ter uma de primavera, que ela quer trazer a população de São João para o teatro, para o CETAM, que é a Caixa Preta, que ela acha que lá é valorizado só por quem está dentro do curso, não pelas pessoas de fora. E no Inverno Cultural vão ter vários espetáculos lá, vai ter o do julho, dia 23, tem o Morada, que é de uma galera da UFCJ também, e o TCC do Diego, que mora comigo, que é o Espectador em Cena. Eu acho que tem a programação do inverno, no site do inverno. Eu acho que, se eu não me engano, são dia 23, 27 e 24 de julho, os dias do espetáculo. Então seria bacana que as pessoas fossem lá conhecer o CETAM, porque é público, né, é das pessoas. Seria bacana as pessoas conhecerem e encher de vida aquela caixa preta que é a sala preta do CETAM do teatro. Eu estive observando algumas formas suas, te olhando, eu vi uma tatuagem aqui no seu braço. Sim. Qual o significado dessa tatuagem? Eu tenho aqui a minha mãe, meu irmão e minha avó, que são os 3. E eu tenho o meu palhaço, que é o Lorota, que eu fiz, que é a primeira roupa dele, que usa chapéu, peruca. Tem essas 2, que eu levo sempre comigo, os 4, né? Que é o Lorota e a minha família. Parte importante da sua vida. E esse visual aí, desse detalhe da barbicha, do bigodezinho, da costeleta, isso foi baseado em quê? Não, você buscou esse visual? Eu tenho 22, vou fazer 23 esse ano, mas eu tenho uma puberdade muito atrasada. Ela não chega nunca. Eu nunca tive barba assim, eu sempre quis ter barba, pelo no corpo, eu nunca tive sempre cara de menino. E aí eu comecei a usar produtos, minoxidil que coloca para realmente crescer mesmo, porque natural não vem. E ele cresce falhado, ele está começando a crescer aqui. E aí os meninos que moram comigo, o Diego e a Lina, sempre falam para tirar, porque tá horroroso. Eu falo assim, não, deixa, porque quando crescer e fechar, eu tiro. Mas eu sempre quis, é porque eu pareço muito novo, então eu sempre quis ter cara de mais velho. E aí eu tento crescer uma barba que, vamos ver se algum dia cresça e fecha essa barba. Como eu falei antes, espero que essa estrela sua possa brilhar, né? Que você não seja apenas uma estrela, seja um grande astro que possa iluminar outras estrelas. E para a gente poder encerrar, uma música para a gente encerrar essa maravilha de história que tivemos hoje do garoto de 22 anos, que, se Deus quiser e Ele quer, ele vai brilhar muito, vai ser um grande astro que vai iluminar muitas estrelas. Obrigado. Desejo sucesso também para o programa e que as suas palavras sejam ditas, né? Benditas, para que dê tudo certo na minha vida e no futuro aí. Possa estar brilhando, se Deus quiser. Que assim seja, os anjos digam amém. E a música para a gente encerrar? Eu escolhi uma música da Taylor Swift também, que é lançamento.
E porque eu gosto bastante de pop e música internacional. E aí tá além das paradas, aí eu escolhi por escolher mesmo a Taylor. Não tem nenhum significado importante, só porque eu gosto bastante. E com isso a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.